Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso quarto bloco para continuar conversando sobre os crimes em espécie e agora nós vamos tratar do crime previsto no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Olha o que é que dispõe esse artigo, acompanhem comigo na lâmina que eu preparei para vocês. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública. 2. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. E 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. O tipo penal fala em preso ou detento. E esta redação, esta fórmula redacional, não se repete ao longo da lei de abuso de autoridade. Houve uma certa dificuldade, inclusive, para identificarmos a diferença entre uma pessoa presa e uma pessoa detida, mas me parece haver aqui uma conjugação com uma resolução editada pela Organização das Nações Unidas, a Resolução 43.173, que prevê, como eu coloquei aí para vocês, preso sendo a pessoa com condenação e detido é aquele que está privado da sua liberdade, mas ainda sem condenação. Ok? Bom, esse delito, pessoal, parece também dialogar com aquilo que nos Estados Unidos, por exemplo, foi nominado como perp walk, que nada mais é que uma espécie, uma prática policial de permitir que o preso, efetivamente, depois de realizada a sua detenção, ser exibido para os meios de comunicação de uma maneira geral, como uma espécie de desfile, como uma espécie de troféu pela atuação realizada pela sua captura. Esse comportamento, perp walk, pode ser traduzido justamente como desfile do criminoso ou desfile do perpetrador, diz respeito justamente à possibilidade desta pessoa ser exibida para os meios de comunicação sem que isso ocorra de maneira a lhe produzir danos à sua imagem ou violações à sua honra ou à sua reputação. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos proferiu 3 decisões que procuram dar um contorno a respeito do perp walk e que me parecem serem transportáveis para o nosso país. Quais foram os 3 recortes sucessivos feitos pela Suprema Corte? Primeiro, é sim possível a exibição desse preso para os meios de comunicação após a efetivação da sua prisão, porque essa exibição é uma manifestação do direito à informação. Significa dizer, a população, a comunidade tem o direito sim de saber quem foi preso pela atuação policial após ter sido acusado da prática de uma determinada infração penal. Esta ideia da Suprema Corte dos Estados Unidos se conjuga com uma ideia já consolidada aqui no Supremo Tribunal Federal Brasileiro de que o crime é um ato da vida pública e por isso que pessoas acusadas de crime de uma maneira geral não têm o direito de não ser exibidas, de não ter, por exemplo, eventuais biografias escritas, ainda que realizadas por terceiros, ou não têm o direito de impedir que produções televisivas ou produções de ficção envolvendo aquele crime sejam exibidas para a população de uma maneira geral. Esta é uma posição bem consolidada já pela Suprema Corte do Brasil também. Só que a Suprema Corte dos Estados Unidos, depois de identificar que após a primeira decisão houve uma espécie de profusão abusiva do perp walk, cria um primeiro recorte, dizendo que é sim possível exibir esses presos, desde que não haja encenação na condução desses presos para que assim fosse permitida a captura das suas imagens e a exibição dessas imagens. Então, nessa segunda decisão proferida pela Suprema Corte, restou decidido que, por exemplo, estacionar a viatura com um preso detido pela autoridade policial a muitos metros desnecessários para o deslocamento desse preso até a unidade policial representava uma atuação abusiva. E, em razão disso, a Suprema Corte entendeu que não pode. O que poderia ser feito é, mediante uma exibição voluntária, normal, natural da imagem daquela pessoa detida, aí sim não havia como impedir, inclusive, o registro realizado por esses meios de comunicação a respeito da prisão daquela determinada pessoa. E o terceiro recorte feito pela Suprema Corte dos Estados Unidos também me parece extremamente crível para a realidade constitucional brasileira,
porque a Suprema Corte decidiu que é vedada a exibição das imagens de captura ou prisão de determinadas pessoas realizadas no interior da sua residência. Restam proibidas a exibição das imagens feitas no interior da residência do acusado, porque, para a Suprema Corte Americana, aquele local ainda goza de uma proteção a respeito do asilo, da inviolabilidade de asilo conferida pela Constituição norte-americana, que também não permite que, mesmo um ato como este, imagens filmadas, capturadas naquele local em que essa pessoa foi presa, deveriam vir a público. Percebam, não foi proibida a realização dessas imagens. Elas podem ser feitas. A diferença é que elas não podem ser levadas ao conhecimento da população de uma maneira geral. Ok? Bom, feita aqui essa consideração a respeito do Paper Walk, que me parece um bom paradigma para sermos utilizados aqui no artigo 13, vamos avançar no exame das disposições contidas na lei. E a principal delas passa pela ideia de que o núcleo verbal constranger contido no artigo 13 é um núcleo verbal que indica, que pressupõe que só haverá o crime se houver o dissenso do preso para o comportamento descrito nos incisos 1, 2 ou 3. Significa dizer, se o preso concorda com a exibição do seu corpo, com parte da exibição do seu corpo, se o preso concorda em produzir uma prova que pode ser considerada contra si mesmo, não haverá a prática do crime previsto no artigo 13. E esta é uma percepção muito cara, porque se não houver o dissenso, não haverá o constrangimento e, portanto, não haverá o crime. Agora, o outro detalhe é o seguinte, este constrangimento ele deve ser praticado mediante violência, mediante grave ameaça ou redução da capacidade de resistência do preso ou do detento. Isso significa, pessoal, que esse constrangimento é imposto para o preso mediante, por exemplo, um pontapé, mediante, por exemplo, a ameaça dele ser agredido ou mediante algum expediente que retire a capacidade dele de discernir a respeito destes comportamentos descritos no inciso 1, 2 e 3. Como, por exemplo, no caso em que a autoridade ministra algum tipo de medicamento e deixa o preso sem capacidade de discernir a respeito daquela conduta que contra ele está sendo praticada. Ok? Então, é importante perceber que a lei não incriminou pura e simplesmente a exibição do preso para os meios de comunicação de uma maneira geral, como prestação, inclusive, de informações relacionadas ao sucesso da operação policial, porque isso somente acontece se for feito mediante violência, mediante grave ameaça ou mediante redução da capacidade de resistência do preso ou do detento. A grande polêmica, e eu não tenho a menor dúvida disso, dirá respeito a esta terceira fórmula, ao terceiro modo de cometimento do crime. Significa dizer o seguinte, pelo simples fato de alguém estar preso, já se pode presumir que essa pessoa tem a sua capacidade de resistência reduzida? Não me parece ser o caso. Esta fórmula redacional no direito penal, quando ela aparece, por exemplo, lá no crime de estupro de vulnerável, ela significa que a pessoa perdeu totalmente a sua capacidade de discernimento. E me parece aqui haver uma semelhança, até por uma interpretação sistemática do direito penal, com aquela fórmula redacional lá do crime de estupro de vulnerável. Ok? Então, não se pode presumir que pelo simples fato de alguém estar preso ou detido, que essa pessoa já perdeu a sua capacidade de resistência ou já teve essa capacidade reduzida. Não me parece ser uma interpretação condizente com o próprio direito penal de uma maneira geral. Bom, o artigo 13, ele serve principalmente para incriminar, por exemplo, o comportamento do uso abusivo, o uso ilícito de algemas, que vem hoje regulamentado, não somente pela súmula vinculante número 11, mas principalmente por ela, nos seguintes termos. O uso das algemas é legítimo em caso de resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito. Isso demonstra, pessoal, que o uso abusivo de algemas é capaz de caracterizar o crime na modalidade do inciso 2, artigo 13, inciso 2, que diz submeter o preso à situação vexatória ou a constrangimento ilegal não autorizado em lei. Percebam que o elemento normativo do tipo ressalva que não haverá o crime, portanto, quando o uso das algemas for adequado.
Há uma certa polêmica no que se refere ao inciso 3º, porque haverá o crime do artigo 13 quando o preso for constrangido a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Na maioria das vezes, esse tipo de comportamento poderá caracterizar crime de tortura. E aí, como nós poderemos resolver essa possível antinomia? Eu até pensei aqui algumas possíveis soluções. Exemplo, o preso é obrigado a confessar sobre a prática de uma tortura. Haverá o crime da lei de tortura, da lei 9.455, ou haverá o crime do artigo 13, inciso 3º? Primeira resposta, primeira consideração que deve ser feita é o seguinte: lembre-se, o crime de tortura é um crime especial no que se refere ao crime previsto aqui nesta norma, até porque esse inciso 3º está redigido de uma maneira um pouco mais genérica. Para mim, haverá a distinção a partir da identificação da intensidade de um sofrimento causado para o acusado. Lembre-se, a doutrina que explica sobre como se caracteriza o crime de tortura parte da ideia de que haverá tortura todas as vezes em que há uma intensidade no sofrimento desnecessário imposto a determinada pessoa, e essa intensidade de sofrimento é a que caracteriza o crime de tortura. Esse é, inclusive, o toque de caixa da Convenção Internacional que trata sobre o crime de tortura, né? É necessária a identificação de uma intensidade desnecessária de sofrimento produzido em face do torturado. Abre parênteses. Há uma crítica internacional, o professor Luiz Greco tem um artigo famoso em que ele critica severamente essa disposição internacional, mas é a redação conferida por esses documentos internacionais e que guia a Lei 9.455 de 97 aqui no nosso país. Bom, então se houver a produção de uma prova contra o preso, mediante a produção de intenso sofrimento, crime de tortura. Se não, haverá o crime do inciso 3º. Vou dar um exemplo fácil para vocês não se esquecerem mais do artigo 13, inciso 3º. Submeter um preso, mediante violência ou grave ameaça, ou outro mecanismo que lhe reduz a sua capacidade de resistência, por exemplo, um sonífero. Por exemplo, a prestar o interrogatório mediante a utilização de um polígrafo, me parece ser uma conduta suficientemente alcançada pelo crime do artigo 13, inciso 3º. Há aqui uma necessária distinção com o crime que nós vamos examinar lá na frente, que é o crime previsto no artigo 25. Lá é o crime de produzir prova manifestamente ilícita. Mas lá, quando chegar lá, eu tento fazer as considerações relacionadas à diferença para o crime aqui do artigo 3º, inciso 3. Ok? Tranquilo? Bom, passamos agora para o crime do artigo 15. O crime do artigo 15 está lavrado da seguinte forma: constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Bom, esse crime, pessoal, é um crime importante colocado na lei de abuso, porque ela serve de complementação para proteger o chamado sigilo profissional. O artigo 207 do CPP já tem uma previsão de que determinadas pessoas, por conta de uma relação de sigilo havida entre elas e determinadas outras pessoas, não estão obrigadas a servirem como testemunhas. Essas pessoas não podem depor porque isso quebraria esse sigilo profissional. O exemplo é, por exemplo, o médico que obtém informações da vida íntima de um paciente e, em razão disso, ele não pode ser compelido a depor em face desse paciente. Percebam que esse tipo de disposição visa proteger a relação profissional havida entre médico e paciente. O exemplo mais comum de todos, né, é o sacerdote, o padre ou o pastor que ouve uma confissão do seu fiel e não está, em razão dessa sigilosidade havida nesta relação, obrigado a depor sobre estas informações. Bom, então o artigo 15 serve para complementar aquela disposição processual penal e, portanto, estabelecer uma incriminação em face daquele que tenta ameaçar uma pessoa a quebrar esse dever de sigilo e de segredo havido em determinadas situações estabelecidas pela lei. O questionamento que se coloca a partir da existência dessas disposições é se o sigilo profissional pode servir para proteger a prática de crimes. Um exemplo bastante grotesco, bastante simples, né? A pessoa confessa para um determinado profissional, numa relação sigilosa, que ele mantém em sua residência alguém em cárcere privado para a prática de condutas criminosas sexuais bastante abusivas. Pergunta-se,
essa pessoa que recebeu essa informação pode quebrar o sigilo profissional e comunicar o fato para as autoridades públicas ou ele poderá ser responsabilizado por este crime? Percebam, numa situação como essa, diante da prática patente de uma legítima defesa de terceiro, não me parece haver razão para proteger esse sigilo profissional, para incriminar uma pessoa que delate uma informação como esta para as autoridades policiais, e esse simples exemplo demonstra como esse artigo 15 pode produzir, na verdade, ou deve ser lido no contexto geral do direito penal de uma maneira geral. Bom, o parágrafo único estabelece a possibilidade de prática do crime do artigo 15 de uma maneira diferente, porque ele diz: incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. O problema desse dispositivo é que ele estabelece que só haverá o crime depois que a pessoa tenha, no seu interrogatório, manifestado o exercício ao direito ao silêncio e, mesmo assim, as autoridades prosseguem com a realização do seu interrogatório. Então, de lá para cá, da edição da Lei de Abuso de Autoridade para cá, nós temos uma alteração processual, inclusive, na maneira com que o interrogatório deve ser realizado. E esta situação de alterações procedimentais produzidas, por exemplo, no processo penal, no processo civil, no processo do trabalho, no processo eleitoral, por meio das alterações promovidas pela Lei de Abuso de Autoridade, se repetem em inúmeros outros dispositivos, né? É curioso, porque por meio de uma norma de direito material, você produz alterações procedimentais. Mas essa é uma outra história, uma outra crítica que me parece ser visível na Lei de Abuso de Autoridade. O fato é que o sujeito que prossegue com o interrogatório em face de uma pessoa que já decidiu exercer o seu direito ao silêncio, essa pessoa pode cometer o crime do artigo 15, inciso 1. Daí surge uma indagação prática. Essa pessoa que está exercendo o seu direito ao silêncio tem o direito ao chamado interrogatório seletivo? Como vocês sabem, nós tivemos recentes decisões do STJ se referindo à possibilidade de um interrogatório ser seletivo. Significa dizer, o réu manifesta o direito de não responder perguntas do juiz, do promotor e se reserva a responder apenas as perguntas da defesa. As posições contrárias sobre esta possibilidade defendem que, na verdade, este ato deixa de ser um interrogatório e passa a ser uma mera entrevista. E por conta do artificialismo com que essas perguntas serão feitas pela defesa, já com respostas previamente combinadas com o acusado, não há interesse processual e probatório nenhum nesse tipo de ato, mesmo porque o réu pode trazer as suas versões, as suas considerações para o processo por meio da defesa escrita. Bom, para aqueles que advogam a possibilidade desse interrogatório seletivo, ele nada mais é do que uma manifestação do direito ao silêncio e, portanto, o réu poderia responder às indagações por ele realizadas parcialmente. Aqueles que também sustentam que não pode, se arvoram na ideia de que o interrogatório não é um ato processual realizado mediante exame cruzado. Na verdade, é um ato presidencialista. Significa dizer que quando o sujeito manifesta o direito ao silêncio, o juiz, com base no artigo 188 do CPP, deve pura e simplesmente interromper o prosseguimento do ato. Não há mais necessidade de realizar o interrogatório porque não há esse direito, entre aspas, do Ministério Público e da defesa realizarem perguntas. Repito, porque para essa linha de ideias, o interrogatório é um ato presidencial. Mas a pergunta que é feita sobre o aspecto prático a respeito do cometimento desse crime é o seguinte: o sujeito manifestou o direito ao silêncio. Podem as pretendidas perguntas a serem feitas pelo juiz ou pelo membro do Ministério Público serem registradas em ata? Pode, por exemplo, as perguntas pretendidas pelo advogado do corréu registrá-las em ata ou esse mero registro das perguntas em ata já constitui a incidência do prosseguimento indevido do interrogatório? Pessoal, me parece que não há propriamente crime nesta conduta, porque interrogar é justamente dirigir perguntas para o rogado, para o acusado. Isso significa que, registrando essas perguntas em ata, não há propriamente a realização deste ato de interrogar.
Então não me parece haver, numa interpretação literal, violação ao parágrafo único, artigo 15, parágrafo único, inciso 1. Ok? O inciso 2 ele é bastante autoexplicativo e não enseja maiores questionamentos. Tranquilo? Sobre o artigo 15 eram essas considerações e agora nós ingressamos no estudo do novo crime inserido no ano de 2022 na Lei de Abuso de Autoridade, que é o crime de violência institucional. Crime importantíssimo que foi recentemente inserido na lei. Criou-se então o artigo 15A, que diz: submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade, 1. A situação de violência, ou 2. Outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí diz o parágrafo 1º, se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Parágrafo 2º, se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, provocando a revitimização, aplica-se a pena em dobro. Vamos estudar então algumas considerações sobre o crime de violência institucional, começando pela ideia central de que este tipo penal foi colocado na legislação de uma maneira decisiva para enfrentar aquele fenômeno conhecido pela criminologia de vitimização secundária ou revitimização. O que é a vitimização secundária? É um processo de agravamento nos traumas emocionais decorrente da falta de atuação ou de uma atuação desleixada dos agentes estatais que cria ou que incrementa um sentimento de culpa na própria vítima. Por conta de um despreparo do agente público, a vítima, que deveria ser atendida, que deveria ser respeitada e minimamente reconfortada pela prática do ilícito que a acolheu, ela é ainda mais maltratada ainda e passa a experimentar mais sofrimento. A atuação do Estado, então, incrementa esse sofrimento. É isso que é a vitimização secundária, que cobra, portanto, do Estado uma atuação melhor, mais profissional, mais preparada para evitar esse sofrimento desnecessário das vítimas. Nós não temos definição legal sobre o que vem a ser vitimização secundária colocada na legislação. Nós temos, quando muito, no máximo, essa disposição da Resolução 254 de 2018 do CNJ, que fala, configura violência institucional contra as mulheres no exercício de funções públicas, a ação ou omissão de qualquer órgão ou agente público que fragilize, de qualquer forma, o compromisso de proteção e preservação dos direitos das mulheres. Bom, essa disposição indica bem, e essa pretensão principal aí do artigo 15A indica que o bem jurídico tutelado nessa norma é a incolumidade psíquica, além, é claro, do respeito à intimidade e à vida privada dessas vítimas e testemunhas mencionadas no tipo penal. Ok? Bom, vamos então entender alguns outros aspectos. Primeiro, sujeitativo é qualquer autoridade. Agora, cuidado. Me parece ter havido uma falha da legislação onde ela resolveu colocar esse crime. Porque, se vocês estão se lembrando do emblemático caso midiaticamente divulgado, envolvido e batizado de caso Mariana Ferrer, vocês devem se lembrar que as principais fontes de ataques para a honra e a intimidade daquela vítima partiam do advogado de defesa do acusado. Isso significa que, a meu ver, houve um erro do legislador em colocar esse tipo penal apenas na Lei de Abuso de Autoridade, porque a Lei de Abuso de Autoridade alcança apenas as autoridades que podem cometer as condutas descritas no tipo, deixando então a largo eventuais particulares, como um advogado particular que possa eventualmente praticar a vitimização secundária. Mas nós vamos tratar disso quando eu falar do parágrafo 1º. Então, pode ser cometido esse crime por pessoas públicas que atendem essas pessoas. E aqui um outro detalhe importante. Vi também algumas pessoas apressadamente escreverem que o crime só seria cometido pelas pessoas que trabalham, pelas autoridades que trabalham no sistema de justiça. Não é verdade. Qualquer autoridade pública que preste atendimento para vítimas de crimes, de infrações penais ou testemunhas de crimes violentos podem cometer esse crime. Vou dar um exemplo simples. Membros do Conselho Tutelar que atendem uma criança ou um adolescente vítima de um determinado crime. Assistentes sociais públicos que prestam algum tipo de atendimento para essas mesmas pessoas. Todos esses agentes públicos que podem cometer o crime de violência institucional.
Sujeito passivo do crime, além do Estado, que é, como eu falei para vocês, o sujeito passivo secundário dos crimes de abuso de autoridade, tem como sujeito passivo primário essas vítimas de infrações penais violentas e testemunhas de crimes violentos que são revitimizados. Houve uma crítica também, quando a lei entrou em vigor, dizendo que ela teria equiparado vítimas e testemunhas. Acontece que, infelizmente, em algumas situações, as testemunhas também podem ser vítimas do crime, dessa situação de revitimização ou de vitimização secundária, principalmente que naquelas situações em que a maneira com que ela colheu a informação, com que ela presenciou, por exemplo, uma prática de um crime, também lhes causa algum tipo de transtorno emocional. O exemplo é fácil, né? Basta lembrar de uma testemunha que viu um assassinato ao seu lado, cometido bem próximo à sua pessoa. Uma situação como essa é naturalmente traumatizante, naturalmente produz imagens não muito agradáveis na memória dessa vítima, dessa testemunha, e essa testemunha deve ser tratada, deve receber um tratamento dos órgãos públicos capaz de minimizar os traumas que esse ato produziu na sua vida, na sua trajetória. Ok? Bom, descrição típica dessa norma do artigo 15A. O crime somente é cometido quando o agente submete, que é o núcleo verbal, ou seja, ele sujeita, ele impõe a essas vítimas, a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos, os atos de revitimização. Vejam, aqui há uma submissão impositiva. A autoridade pública impõe esse sentimento de revitimização. Agora, o grande traço importante para se entender quando há o crime é que esse crime é praticado mediante a prática de procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que são aqueles procedimentos contrários às disposições legais que regulam a atuação desses agentes públicos que estejam prestando atendimento às vítimas e testemunhas mencionadas na norma. É aqui que entra em jogo a necessidade de se conjugar a ocorrência desse crime com as leis, por exemplo, que instituíram mecanismos importantes para a realização de oitivas de crimes e de pessoas que estão fragilizadas pela prática desses crimes, como, por exemplo, a lei da escuta especializada, como, por exemplo, aquelas disposições contidas na Lei Maria da Penha a respeito da especialização para a oitiva das vítimas de violência deste tipo de crime, como, por exemplo, as alterações promovidas no CPP pela Lei Mariana Ferrer, o artigo 400-A e 474-A do CPP e também os artigos alterados na Lei 9.099, que implicam dizer, basicamente, que perguntas relacionadas, por exemplo, à vida pessoal da vítima e que não guardam qualquer relação com o caso, não podem ser feitas e reclamam a pronta intervenção do magistrado que preside o ato. Então, esses procedimentos desnecessários e repetitivos ou invasivos é que vão caracterizar o crime de violência institucional. Mas não só. Para que ocorra o crime, é necessário que haja a prática dessas condutas sem estrita necessidade. Esse elemento normativo do tipo é a chave para identificar a ocorrência desse crime e para manter-se ou para identificar-se quando não há o crime. Significa dizer o seguinte: quando há necessidade de fazer esse tipo de pergunta, de fazer esse tipo de incursão sobre a prova a ser produzida, não haverá o crime. E como é que vai ser identificada a estrita necessidade para a realização desses procedimentos? Haverá estrita necessidade quando houver pertinência daqueles procedimentos, pertinência e relevância da prova com o tema probandum, com o tema que está sendo analisado no processo. Ou seja, o que se quer dizer? Não haverá o crime se houver um procedimento invasivo, uma pergunta invasiva, mas que mantenha uma estrita relação com os fatos em apuração. Claro, ainda que esses procedimentos, essas perguntas invasivas, causem, claro, naturalmente, um reavivamento da violência. Perguntar para a vítima como é que se deu a prática da conduta relacionada ao estupro, por exemplo, que a vitimou, é uma pergunta que evidentemente causa um reavivamento da violência. Essa descrição feita pela vítima nesses casos, por exemplo, são muitas vezes parte importante do depoimento e da prova a ser produzida contra o acusado. E nem por isso
pura e simplesmente em razão de ter sido feita essa pergunta, poderá restar caracterizado o crime de violência institucional. Agora, perguntas absolutamente irrelevantes, sem estrita necessidade, sem pertinência com a prova e com o tema probando, aí sim, essas perguntas ou essas provas podem ser consideradas como exemplo clássico, exemplo claro de violência institucional. Por exemplo, o sujeito pergunta: por que a senhora usava uma saia curta no dia do crime de estupro? Por que a mulher tinha uma sexualidade avançada ou publicamente ostensiva? Por que ela se comportava de determinada forma na sua vida pregressa ou na sua vida sexual anterior? Percebam, esse tipo de colocação, que não guarda qualquer pertinência com o tema probando, é que deve ser encontrada, deve ser capitulada como crime de violência institucional a partir de agora no nosso país. Ok? Então, cuidado, o crime de violência institucional deve ser muito bem compreendido para evitar tipificações abusivas e equivocadas deste tipo de atuação dos agentes públicos. Percebam que há uma figura majorada prevista no parágrafo 1º, o agente público que permite que o terceiro intimide a vítima de crimes violentos de modo a lhe produzir a revitimização, pratica um crime majorado. A diferença, então, é que enquanto no caput é o próprio agente que impõe essa revitimização, no parágrafo 1º, a conduta parte de um terceiro e o agente público não toma nenhuma medida para proteger essa vítima. Há aqui, então, claramente um dispositivo que fere um dever, uma atuação de dever, um dever funcional de cuidado do agente público para com a vítima. Agora, eu até coloco essa crítica no livro, é um absurdo essa disposição legal majorar a pena de uma conduta, digamos, secundária, de um agente público que se omite frente a uma atuação praticada por um terceiro que sequer é crime. Né? Você criou, ou foi criada aqui, uma disposição legal um tanto quanto ilógica. É a primeira vez que no direito penal há uma figura majorada de um garantidor, quando, na verdade, quem praticou e executou a conduta principal sequer responde por um crime qualquer. De qualquer forma, essa é a disposição prevista no parágrafo 1º, e esta disposição ela é útil e bastante identificada no famoso caso Márcia Barbosa de Souza versus Brasil, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que a Corte assentou realmente que, naquele caso, houve uma omissão das autoridades públicas que permitiram que a defesa do acusado, porque o caso envolvia um homicídio, o homicídio da senhora Márcia Barbosa, porque a defesa do acusado teria feito dentro do processo inúmeras construções defensivas absolutamente ofensivas e desnecessárias à imagem da própria vítima, da própria pessoa falecida. E, segundo a Corte, deveriam ter sido tomadas providências pelas autoridades públicas com o objetivo de evitar essa execração da imagem da vítima, e isso criava aí um desajuste processual muito grande. Bom, figura do parágrafo 1º colocada, figura do parágrafo 2º. O agente público que intimida, ou seja, constrange, amedronta ou apavora a vítima de crimes violentos de modo a gerar uma indevida revitimização, significa então que aqui o agente público age de maneira mais incisiva. Ele não impõe apenas à vítima a uma indevida revitimização. Aqui, na verdade, ele constrange, ele amedronta, ele causa um verdadeiro apavoramento da vítima, por exemplo, ameaçando-lhe de decretar a prisão caso ela não responda àquelas perguntas, àqueles procedimentos invasivos, desnecessários e repetitivos, sem estrita necessidade para o desfecho do caso. Ok? Sobre o crime do artigo 15A eram essas as considerações. Vamos fazer mais uma pausa e voltar para o próximo bloco com novos artigos. Até já.